Hora de falar de saúde, gente. O assunto são aqueles vasinhos nas pernas que incomodam tanto muita gente. Quem está com a gente hoje aqui no estúdio é o cirurgião vascular Daniel Blaut. Seja muito bem-vindo, Daniel. Bom dia para você. Bom dia, Vanessa. Então, vai muito além da estética, né? Esses vasos, eles podem causar muito desconforto e dor a muita gente que tem, né, doutor? Com certeza, a insuficiência venosa crônica, né, que se manifesta através dos vasos, ela tem um quadro clínico bastante amplo, né? Nem sempre as pessoas necessariamente têm que ter dor para ter varizes, né? E isso varia bastante a apresentação clínica, né? Desde microvasos, vasinhos ou varicoses, como as pessoas costumam dizer, né? Até veias mais dilatadas, tortuosas, alongadas, né? Que às vezes o paciente não manifesta dor tendo esse tipo de vaso, né? Vaso mais calibroso. E isso leva, obviamente, a uma doença crônica, né? Progressiva e gradual, né? Nós temos algumas imagens para mostrar. Você falou da diferença aí entre vasos pequenos, que são as varicoses, Exato. e varizes, que é esse caso. A gente vê aí bem forte, né? Ali, esses são vasinhos ou ainda Isso. varizes? Aqui na realidade a gente enxerga desse lado a gente enxerga microvasos ou telangiectasias, né? Do lado de lá a gente já vê algumas veias que a gente classifica como veias reticulares também, né? Que não são veias varicosas ainda no sentido conceitual, né? Mas já são veias consideradas importantes, né? Do ponto de vista estético e funcional, né? E pode piorar ao longo dos anos? Se puder voltar naquela outra foto, na primeira, que eu acho que está mais evidente ainda, muito mais forte, né? Pode piorar para um caso como esse? Pode, tende a piorar, né? E isso aí causa um quadro inflamatório crônico na perna, que pode levar a complicações como a tromboflebite, né? A trombose, né? E, consequentemente, um quadro inflamatório da pele causa um dano irreversível para a pele, né? E levando o paciente, às vezes, a ter uma dermatite ócrea, que é aquele escurecimento da pele próximo ao tornozelo, e que pode culminar levando à formação de uma úlcera varicosa, né? Que é o estágio final da doença, né? Que é muito grave. Mas aí como é que a gente sabe quais são os sinais que o nosso corpo vai dar para a gente ver que realmente, claro, a gente vê na perna, vai ser visível, porque vai ter essa veia bem saltada, que a gente pode dizer assim, né? Bem aparente, assim, na perna. Mas, além disso, para a gente saber que é um problema mais grave, doutor, como é que a gente pode identificar? Normalmente, o paciente costuma ter uma sensação de peso, cansaço na perna, né? Que ele normalmente acorda pela manhã, sem sintomas, e no decorrer do dia isso vai piorando, né? São sintomas mais vespertinos que a gente diz, né? E os fatores de risco? Importante. Normalmente é uma doença que acomete mais a mulher, né? Normalmente a questão hormonal envolve como fator de risco, e a história familiar, principalmente, é o que pesa mais, né? A genética é importante, né? Obviamente, a obesidade, né? O aumento de peso, o sedentarismo, tudo isso propicia para o surgimento de varizes ao longo da vida, né? E a faixa etária, pode acontecer em adolescentes também, ou geralmente pessoas mais maduras? Como é que funciona isso? Normalmente a literatura traz como o avançar da idade como um fator de risco, mas a gente vê na prática diária, no consultório, pessoas jovens, com 20, 18 anos, né? Então é uma faixa etária ampla, né? É uma doença que ela privilegia a mulher em diversas faixas etárias ao longo da vida, né? E a gente costuma sempre ouvir que, porque fica muito de pé. Isso tem a ver? O que pode causar? É um fator de risco, né? Pessoas que trabalham em pé, né? Como vendedores, professores, Que passam um dia cirurgião, né? Pode passar, tem uma sobrecarga sobre a perna, né? E isso pode acarretar o surgimento de varizes ao longo da vida, né? Você falou que acomete mais as mulheres, mas pode acontecer em homens também. Comete, pode sim. A proporção normalmente é em torno de 60% as mulheres, 40% os homens, né? É uma doença bastante prevalente, acomete em torno de 30% a 40% da população mundial. E o avançar da doença, a evolução da doença é a principal causa de afastamento de atividade no trabalho, né? E pessoas economicamente ativas, né? No mundo inteiro, isso aí. E aí os cuidados básicos que a gente deve ter ao longo da vida, eu queria que você reforçasse para que não acontecesse esses problemas. Claro, sempre que possível, não permanecer na mesma posição, né? Movimentar as pernas na medida do possível, longas viagens, usar sempre o uso de meias compressivas, meias elásticas, né? Que isso também propicia alívio e evita complicações como a trombose, né? Atividade física, uma dieta, né, adequada, hidratação,
tudo isso faz parte de um quadro de profilaxia, né, de prevenção. E para a gente encerrar, só com cirurgia para tratar esses casos mais graves ou não? Não, não necessariamente. Cada caso deve ser individualizado, né? A cirurgia é uma alternativa, uma excelente alternativa para determinadas situações, mas o paciente que tem dúvida, né, o paciente deve procurar um cirurgião vascular, que é o indivíduo que está habilitado a tratar esse tipo de doença, né, e esclarecer suas dúvidas e individualizar seu tratamento, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá certo, muito obrigada, viu, pela explicação aqui com a gente hoje, falando sobre varizes, então. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom dia para você. Bom dia. Obrigada mais uma vez. Obrigado.